Olá, olá, bom dia ainda para quem nos acompanha no Brasil, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha de outros lugares. Eu sou Rodrigo Nesme, diretor de educação da SaferNet Brasil, e estamos aqui celebrando hoje a 14ª edição do Dia Mundial da Internet Segura no Brasil, em sintonia com mais de 200 países do mundo, tratando dessas questões relacionadas à segurança digital, bem-estar, uso positivo, uso saudável, com um grande lema, né, de pensar como juntos podemos construir uma internet mais positiva. Então, em nome da SaferNet, em correalização com o Comitê Gestor da Internet, o NIC BR e nossos parceiros, a gente dá sequência agora para um painel muito especial, um painel efetivamente global, diverso e plural. Temos representantes de 4 continentes do mundo e trazendo as suas experiências, as suas perspectivas para esse tema que é fundamentalmente importante considerar a diversidade, a pluralidade de não só países, regiões, mas também de cada pessoa, de cada usuário na sua singularidade, para discutir o bem-estar, como vimos no painel com a professora Mimi, e agora a gente vai discutir lições aprendidas em torno da cidadania digital e da inclusão no contexto da pandemia, e também desafios que temos para o ano, né? Então, eu vou, para esse painel, passar a palavra para o meu colega Fábio Seni, que é coordenador de pesquisas no CETIC BR, coordena pesquisas fundamentais como a TIC Educação, o TIC Kids, o CETIC tem feito um trabalho fundamental para dar evidências sobre hábitos de uso da internet no Brasil, e Fábio vai conduzir o painel em inglês. Então, alerto novamente que temos os canais de transmissão ao vivo com o áudio original. Para quem quiser acompanhar, o painel vai ser em inglês, esse próximo painel, mas com a tradução simultânea também para o português brasileiro, para quem tiver preferência por esse canal. Então, mais uma vez agradeço, Fábio, pelo seu aceite e pela possibilidade de conduzir esse painel. Fábio, é contigo. Muito obrigado, Rodrigo. Queria primeiro agradecer à SaferNet e ao NIC pelo convite para participar mais uma vez desse dia tão importante. Eu vou mudar para o inglês aqui para facilitar a interação com os nossos convidados. Muito obrigado. Como parte do Dia da Internet Segura, gostaria de dar as boas-vindas a esse painel, cujo tema é Lições Aprendidas e Novos Desafios sobre Inclusão e Cidadania Digital na Pandemia. Meu nome é Fábio Seni, sou coordenador da CETIC BR nessa área. É muito interessante ter pessoas de várias regiões aqui do mundo. Nos próximos minutos, nós vamos falar das experiências regionais e das experiências que vão refletir como a pandemia afetou a inclusão e a cidadania digital. Além disso, nós queremos saber sobre perspectivas para o futuro e como que nós podemos engajar crianças e jovens nessa área. Nós vamos ter aqui diversos palestrantes trazendo boas perspectivas de várias partes do mundo. Vocês podem saber mais sobre cada um dos palestrantes no nosso site. Eu vou falar rapidamente sobre ele só para poder economizar um pouco de tempo. Primeiro, eu gostaria de passar a palavra para Awo Aidam Amena, de Gana. O seu trabalho é impressionante no Child Online Africa. Gostaríamos de saber quais foram as principais lições aprendidas nessa iniciativa durante a pandemia e quais são as principais iniciativas de inclusão e cidadania digital que você espera para o futuro próximo, não só na sua região, mas também para esse futuro próximo. A senhora tem os próximos 10 minutos. Muito obrigada, Fábio. Gostaria de agradecer à SaferNet por essa oportunidade para participar da discussão de hoje. Meu nome é Awo Aidam Amenia. Eu sou líder de uma equipe da Child Online na África. É uma organização africana cujo foco é em pesquisa e advocacy, defendendo os direitos das crianças. Então, nós sempre levamos em consideração as crianças e jovens quando nós criamos os nossos programas. Existem vários programas, mas para essa discussão em especial,
eu vou falar sobre o Programa de Líderes Digitais da África. Esse programa é um programa de fellowship híbrido para jovens. O seu objetivo é ajudar os jovens aumentando suas habilidades, inclusive para aqueles que já têm habilidades, um aprimoramento. Para quem não os tem, para que então essas jovens obtenham as habilidades básicas de cidadania digital. Grande parte das comunidades e escolas funcionam offline. Nós precisávamos encontrar como ter essas conversas. E nós queríamos primeiro que eles se informassem sobre tudo. O programa de líderes digitais decidiu incorporar a inteligência digital e suas habilidades. São habilidades porque a questão de cidadania digital tinha que fazer parte desse programa. Nós queríamos atingir 5.000 jovens até 2030 para que eles tenham as habilidades necessárias em cidadania digital e possam se tornar os líderes para a África. Esse é o nosso objetivo. Nós começamos em 2020. É um programa que está em andamento e com a chegada da pandemia da Covid-19, nós percebemos que o suporte de infraestrutura, que é muito mencionado nos relatórios, não é algo que avançou muito. As pessoas tentam se conectar e tem muita dificuldade. Isso não tem a ver com questões de dados, tem a ver com questão de conectividade. Porque às vezes está lá a rede, mas a pessoa não consegue conectar. E nós temos que ficar mudando de uma rede para outra, porque há uma instabilidade muito grande na conexão. Um outro ponto que também foi levantado é que muitas pessoas não têm as habilidades necessárias para participar do programa. Nós começamos, por exemplo, a falar de sextortion. Às vezes, as pessoas têm acesso à internet, não têm nada o que fazer em casa e acabam se conectando com esse tipo de atividade. Isso foi algo que nós percebemos nas nossas pesquisas. Um outro ponto tem a ver com o fato que nós dizemos que os dados são acessíveis, que não são caros, mas até que ponto? Uma pessoa comum que ouve uma frase como essa, elas não concordam, porque em áreas mais remotas, as pessoas não têm esse dinheiro. Isso, de novo, é uma fonte de preocupação para nós. E também existem algumas áreas onde não há energia elétrica, então não é possível fazer as conexões. Então não adianta ter a plataforma se não é possível alimentá-las. Existe a energia elétrica, mas ela não é fornecida de maneira regular. A questão é tentar destacar esse ponto. Eu acho que muita coisa mudou, mas a gente tem que achar um jeito de se adaptar às situações e encontrar outras formas de engajar com esse público. Um outro ponto importante tem a ver com os dispositivos assistivos, de tecnologia assistiva para pessoas com deficiências. Esses jovens com deficiência, às vezes, têm os dispositivos, mas esses conteúdos de cidadania digital não chegam a esse tipo de grupo, porque às vezes é difícil de traduzir de fala para texto dentro dos dispositivos de tecnologia assistiva. Isso também se tornou um grande problema. Então,
Eles precisam ter os dispositivos, mas eles também precisam, com esses dispositivos, eles basicamente recebem chamadas, algumas atividades mais comuns, mas esses dispositivos não podem ser usados para criar conteúdo, por exemplo, ou ter mais informações sobre cidadania digital. O acesso às ferramentas é um dos desafios, como eu mencionei, um dos principais desafios. O governo tenta, às vezes, ajudar, mas não é suficiente. Também houve um aumento no tipo de comportamento inaceitável dos jovens. Então, alguns, por exemplo, se envolvem em comportamentos inaceitáveis. Às vezes, eles, mesmo contra os conselhos da família, acabam se envolvendo nesse tipo de comportamento inadequado de uso da internet. Um outro ponto que também é um desafio para nós tem a ver com as necessidades de idioma. Grande parte dos jovens conseguem ler textos básicos, mas quando nós falamos da terminologia ou do jargão usado em inglês, nós gostaríamos que esse conteúdo fosse oferecido no idioma local para que a compreensão fosse adequada. Então, essas habilidades são habilidades que faltam, especialmente aqui durante a pandemia, nem todo mundo teve esse suporte online para isso. Nós precisamos de uma solução. Outro ponto é a questão do conteúdo adequado para cada faixa etária. Parte do conteúdo oferecido está, às vezes, acima daquela faixa etária. Então, é difícil eles de entenderem, se relacionarem com aquele conteúdo. E aí nós começamos a pensar, nós não falamos sobre a questão da desagregação das faixas etárias. Então, é difícil ter pessoas com grupos, faixas etárias distintas, com grupos sociais, econômicos distintos, todos fazendo parte do mesmo programa. Isso afeta um pouco o nosso trabalho. Eu também percebi que uma criança de 14 anos em Singapura, que consegue realizar uma tarefa, não pode ser comparado com uma criança de 14 anos na África. Teríamos que analisar, talvez, com outros grupos, porque há uma defasagem. O Programa de Cidadania Digital tem como alvo crianças de idade de 8 a 14 anos, mas nós tivemos que ampliar essa faixa e disponibilizar os programas de cidadania digital porque para crianças até mais velhas, porque algumas vezes de 16 anos não conseguiam fazer o que crianças de 14 anos em outras partes do mundo conseguiam. Isso também se tornou um desafio quando nós implementamos o programa de líderes digitais. Essa questão de concluir uma tarefa é algo que estamos analisando. Às vezes, um grupo de um país termina em 1 ano, outro grupo termina em 1 ano e meio, cada um tem o seu ritmo. E acho que o último ponto que eu gostaria de falar é uma questão de maturidade. Acho que tem a ver com o ponto que eu acabei de levantar de maneira indireta. Para grande parte dos jovens, a maturidade é muito importante para as nossas atividades. Quando nós vamos numa comunidade, às vezes, nós percebemos que as pessoas entraram no programa, se inscreveram, têm as habilidades necessárias, mas ao interagir com eles, a gente percebe que falta alguma coisa. E aí, o que acontece? Ao longo do tempo, nós percebemos que, na verdade, eles passaram naquela avaliação porque houve adultos que ajudaram aqueles jovens a fazer aquele teste.
Eles queriam entrar no programa e por isso fizeram isso. Meio que enganaram na prova, porque eles tiveram a ajuda dos adultos para fazer a prova para entrar no programa. Nós precisamos trabalhar com o Instituto de Cidadania Digital, justamente para que esses programas sejam realmente para aquele público, para que eles aproveitem ao máximo essa capacidade que vai ser desenvolvida ali. Então, como que nós tratamos algumas dessas situações? Como que nós lidamos com isso? Nós buscamos a colaboração com professores e também dos pais, porque quando a gente tem o suporte em casa e na sala de aula, o suporte, portanto, tanto dos pais quanto dos professores e da comunidade, isso permite que sejam enfrentados alguns dos desafios que se põem. E é importante também a questão de formação de papéis, então, o role modeling, né? Então, os pais, por exemplo, sentam na mesa e eles querem que os filhos obedeçam às suas regras. Então, a questão de ter alguém que serve como uma referência é importante. E também oferecemos treinamento tanto para os professores, para os pais e para os jovens. Então, por exemplo, nós participamos no teste de avaliação de cidadania digital para poder entender em que nível o nosso país está e o que nós podemos fazer para justamente promover esse processo. Estamos dizendo aos professores que eles têm que se engajar com jovens de maneira intencional. Se nós separarmos as lições que têm a ver com cidadania das de TIC, nós vamos achar que é como se nós vivêssemos em em países diferentes, em mundos diferentes. Não tem, hoje em dia, tanta diferença entre o uso das TICs e falar da cidadania digital. Então, o que a gente faz online é um reflexo do que fazemos offline e vice-versa. Outro ponto importante é a preparação dos professores. Quando fazemos a formação dos professores, grande parte deles nem sabe o que é um uso responsável da internet, o que é uma internet segura. Eles só sabem que tem que conectar ao computador e pronto. Todo o resto é algo que não faz parte do currículo. É importante influenciar na formação dos professores também para mudar esse cenário. O programa de líderes digitais na África tem ajudado a influenciar o número de políticas existentes no país. Nós podemos fazer a influência tanto das políticas governamentais, mas nós estamos querendo agora pegar o conteúdo escolar e medir em relação a um padrão, para ver se nós estamos atendendo a esse padrão, a esse nível mínimo, ou se estamos muito distantes. Vendo se algo tem que ser alterado ou ajustado para que nós possamos atender os melhores padrões possíveis. Bom, eu acho que eu toquei basicamente alguns dos pontos. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Muito obrigado, Al, pela sua apresentação muito interessante. Eu acho que a adaptação é a palavra-chave da sua fala, realmente. É um ponto muito importante. E também essa interação dinâmica entre conectividade e habilidades, como um acaba influenciando o outro. Com isso, agora eu vou chamar Sabrina Vorbol. Ela é do INSAFED e da Escola Europeia da Bélgica, e o João Pedro, do painel de jovens em Portugal. Sabrina, como faz parte da organização que faz a coordenação global do trabalho do Dia da Internet Segura. Gostaria de saber quais são as suas reflexões sobre as lições aprendidas durante a pandemia e a importância da participação dos jovens como protagonistas nesse debate. Queria saber também do João Pedro sobre os desafios para poder aumentar a participação dos jovens. Como a Aú disse, não só trabalhar para as crianças, mas com as crianças. Então, como
isso pode ser melhorado? Como podemos melhorar a participação dos jovens no debate? Os próximos 10 minutos são seus. Muito obrigada, Fábio e os colegas da SaferNet do Brasil pelo convite de falar e feliz Dia da Internet Segura a todos. Eu sou a Sabrina Vorbal, eu sou gerente de projetos da European Schoolnet, estamos baseados na Bélgica, nós somos responsáveis pela coordenação do Centro Europeu da Internet e realizamos projetos da internet junto a crianças, em nome da Comissão Europeia. Estou aqui para falar-lhes um pouquinho mais sobre aquilo que estamos fazendo para garantir a participação dos jovens, e eu também sou coordenadora da rede de embaixadores de jovens para o uso seguro da internet. Vou compartilhar aqui exemplos de melhores práticas, exemplos que realizamos e coordenamos dentro da Comissão Europeia. Nós somos consultores junto à Comissão Europeia, em que nós tentamos incluir as crianças e os jovens como centro dessa discussão, já que, em última análise, eles são o futuro desse desenvolvimento, e a ideia é entender como que essa última década foi construída e formatada em termos do uso da internet. E a utilização da internet não é mais uma opção, ela é uma realidade. Todos os jovens estão logados no mundo digital, e isso inclui aqueles que são responsáveis pelas leis, regulamentações e a governança da internet, e como todas essas leis são desenvolvidas e formatadas. Na realidade, é necessário uma oferta de possibilidades reais que possibilitem a participação de todos e que os legisladores realmente possam tomar ou desenvolver leis que impactem de maneira positiva a vida dos jovens. E a ideia é dar continuidade a esse processo de consultoria junto aos jovens que nós realizamos juntamente à Comissão Europeia. O presidente da Comissão Europeia, ele também declarou este ano de 2022 como sendo o Ano Europeu da Juventude. Os resultados da década digital para a consultoria de jovens está baseada em dados, evidências extraídos de processos que estão em andamento. A Comissão Europeia está tentando entender e avaliar o futuro da tecnologia e do uso da internet na Europa. Além disso, também é sobre como empoderar e proteger a criança, e também a fundação de uma nova estratégia de garantir uma melhor internet para as crianças. Isso será lançado este ano, na primavera, quase 10 anos depois da primeira estratégia ter sido adotada. Esse exercício todo de consultoria, ela é realizada graças aos esforços de várias pessoas envolvidas neste processo, e nós, na European School, em nome da Comissão Europeia, somos responsáveis pela organização dessas consultorias com as crianças, com os jovens, e fizemos isso graças ao apoio dos centros da internet e outras organizações que defendem os direitos das crianças e dos jovens. Outras sessões também foram realizadas, então mais de 750 crianças e jovens foram impactadas por esse trabalho. Claro que é necessário altos padrões para incluir os legisladores e todos os envolvidos nessa consulta. Essa consulta visava
criar um relatório que fosse validando todas as abordagens levadas a cabo, e o João, que está aqui comigo, foi um dos jovens que fez parte desse comitê diretivo. Então, eu vou pedir para o João compartilhar as melhores práticas e algumas experiências, e todos deste grupo, eles variavam entre 15 a 22 anos de idade, e todos envolvidos nessa rede de jovens embaixadores. E eles foram envolvidos em todo o processo dessa consulta, desde o início, os envolvendo desde as fases iniciais deste processo de regulamentação, o que é muito importante. É necessário envolvê-los desde o início e não lá no final, quando os recursos da atividade já foram concluídos e daí, sabe, só deixar eles trabalharem quando o negócio já está terminando. Além disso, também é importante dizer, e já que estamos falando da década digital da Europa e do futuro da internet, é importante garantir que todos os novos cidadãos, assim como outros atores importantes deste setor, que têm um papel também importante para garantir a todos que a internet seja cada vez melhor para os jovens, seja um ambiente bem seguro. E trabalhamos também com educadores, com professores, porque é importantíssimo ouvir o feedback deste grupo. Então, para tal, nós criamos na última primavera um curso online específico para educadores e professores, e através deste curso online, nós fizemos perguntas semelhantes àquelas feitas às crianças e aos jovens durante a consulta. E durante esse período todos puderam participar, nós também criamos ali uma pesquisa pública através de diferentes canais para que os pais, os assistentes sociais e outros envolvidos pudessem ter acesso também à consulta. Daí avaliamos alguns dos achados preliminares e numa segunda fase, esses achados preliminares foram apresentados a outros envolvidos que também estão mais envolvidos ali no processo da tomada de decisão, tendo aí também uma consulta bem próxima a representantes do setor, da organização, dos ministérios, e também sentamos e conversamos com a comunidade de pesquisadores para criar realmente uma abordagem de envolvidos formais no processo de consulta. E para concluir, eu gostaria de enfatizar alguns dos achados dessa década digital europeia. E esse relatório está no portal do Kids Portal, e eu vou compartilhar o link aqui no bate-papo logo depois da minha intervenção, tá? Para que vocês possam fazer uma visita e ler todos os detalhes. Mas a questão é, as crianças e os adolescentes durante a pandemia alavancaram a interação digital, tornando essa interação cada vez mais acessível. Crianças talvez sejam mais ingênuas, não é? As criancinhas são naíves a respeito das coisas negativas e perigosas que podem acontecer na internet, mas ainda assim eles têm, por exemplo, uma visão crítica sobre riscos e oportunidades, são confrontados com relação à compreensão das empresas de mídia social, sobre o interesse do negócio, em resultado aos riscos da privacidade de dados. Entretanto, é preocupante ver que depois de tantos anos, o bullying cibernético continua a ser uma ameaça, um problema sistemático. É necessário que outras coisas sejam feitas, conteúdo de discurso de ódio continuam a chegar às telas das crianças e dos jovens, e claramente isso não deveria mais acontecer. A vida passou do ambiente offline para o ambiente online e os pais não estão conscientes o suficiente a respeito dos problemas que os seus filhos se deparam. É necessário que esses pais tenham mais conhecimento e habilidade, e muitas vezes, até os jovens dizem, meus pais não se preocupam. O fato de que algumas crianças e jovens na Europa não se sentam completamente incluídos nesse mundo digital, que é um problema e é algo que deve ser mudado, e isso está
na meta da União Europeia para os próximos anos, para que isso seja sanado até 2030, nessa década que iniciamos há pouco. O relatório enfatiza mais uma vez a importância do direito das crianças de serem ouvidas dentro de qualquer processo de tomada de decisão que os afete. Tendo dito, eu gostaria agora de passar a palavra de volta agora para o João, para que ele possa compartilhar um pouquinho mais o que ele tem feito e também contar um pouco sobre a sua experiência dentro deste processo. Muito obrigada. Bom, eu vou continuar daqui então. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o João Pedro falando, eu sou de Portugal e eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, de participar desse Dia da Internet Segura. Então, feliz Dia da Internet Segura a todos. A Sabrina já mencionou que eu faço parte desse projeto. Eu já sou embaixador há quase 9 anos, além do meu papel profissional, não é, de cientista de dados, eu também assumi esse papel ativo sobre essas discussões de alfabetização digital desde o início da década, e é muito bacana, sabe, estar de volta com a equipe do SaferNet, porque toda vez que o assunto é governança da internet, eu fico muito feliz de participar, porque eu comecei a minha carreira trabalhando com essa equipe. Então, é bacana ver alguns colegas aqui presentes no painel, pessoas que eu já conheci pessoalmente algum tempo atrás, e eu espero poder estar com todos presencialmente num futuro próximo. Mas quando falamos mais uma vez sobre o campo da governança da internet, eu sempre me interesso em participar de diferentes iniciativas, como, por exemplo, o movimento do IGF ou do comitê que estabelece as leis da juventude. Eu também já participei da ISOC, da ICANN e dos projetos desenvolvidos por essas instituições também. Quando falamos sobre engajamento e participação a partir da perspectiva da juventude, ser inclusivo é uma palavra muito importante e deve fazer parte do escopo. E quando falamos sobre as consultas, é importante reconhecer a importância de se fazer consultas com os jovens a respeito da segurança online. Mas essas consultas não só são importantes dentro, mas também fora do processo de consulta. Por isso, eu me sinto muito feliz de dizer que é um prazer fazer parte da equipe da Sabrina e de fazer parte dessa década de consulta digital da Europa e para os jovens europeus, entender quais são os diferentes pontos que fazem parte do processo, garantindo, mais uma vez, que nós estamos usando a linguagem correta, com o tom adequado, apresentando isso para os jovens. E só podemos fazer tudo isso se tivermos essas informações internas que são disponibilizadas pelos jovens. Por isso que os jovens fazem parte dos projetos desde o seu rascunho inicial. Assim, desde o início, o nosso esforço é incluir os jovens, ter a voz desses jovens explanada, escutada, e para que possa refletir o feedback que é relatado como resultado daquela carta consulta. E, de acordo com a pesquisa realizada, algumas prioridades políticas foram levantadas, como a Sabrina já disse, achados do ponto de vista de políticas públicas e outros achados também importantes, como, por exemplo, uma necessidade de propiciar acesso ao mundo digital aos jovens, e tal necessidade deve acreditar em informação e também ensinar como fazer o melhor uso da tecnologia digital de maneira responsável e positiva.
Ao mesmo tempo, é importante trazer para essa discussão os adultos, para que eles tenham informações precisas, que sejam comunicados a partir dos pontos que fazem parte dessa discussão de maneira correta, precisa. É importante expandir a comunidade, trazendo familiares, na criação dessa maior conscientização por parte de todos para empoderar os jovens usuários digitais. E também aprender, por exemplo, é outra coisa muito importante. Também trabalhamos nesse sentido. Os legisladores também precisam, juntamente com a indústria, concordar a respeito de padrões mínimos quando estamos falando sobre experiências digitais ou experiências que os jovens e as crianças vivenciam através da mídia ou das ferramentas digitais. É claro que essas regras não podem ser estabelecidas se elas não puderem ser promulgadas. Por isso, esses esforços que são estabelecidos através das pesquisas e do envolvimento dos jovens nessas pesquisas desde o início, como eu já disse. É necessário também um equilíbrio rigoroso entre a participação de todos. E nos últimos anos, muito tem sido feito em ambos os lados. E é muito fácil reconhecer quando os jovens estão participando e, a partir dessa participação, identificamos uma série de processos. Entretanto, se torna mais difícil identificar se eles estão tendo engajamento esperado ou apropriado. Por isso que a iniciativa Uma Melhor Internet para Crianças foi criado. Já temos uma série de gerações que fazem parte deste projeto, já que estão envolvidos a partir de diferentes centros de laboratórios de internet, se tornando embaixadores da rede. Este é um projeto que traz os jovens para contribuírem de maneira contínua para a segurança da internet. Então, eu acho que eu sou um ótimo exemplo dessa continuidade, deste processo. Eu estou falando por mim mesmo, certo? Mas também para o resto do grupo. Essa experiência, de uma forma ou de outra, muda as coisas, não apenas para mim, mas também para outros jovens. Obrigado, João e Sabrina. Ambos mencionaram a participação das crianças desde o início do processo. E esse tempo realmente é muito importante, não é? Isso me leva, ou me traz a oportunidade agora de convidar um representante da região asiática. E com isso, eu gostaria de convidar a Jennifer, do Ásia, melhor dizendo, que irá compartilhar a sua perspectiva como sendo membro de uma instituição muito importante da governança da internet. Eu gostaria de ouvi-la falar sobre como você aborda o uso responsável dos cidadãos entre as crianças, considerando a escala destes projetos, se estão dentro de uma escala adequada e entre múltiplos envolvidos, múltiplos stakeholders que podem ser envolvidos dentro desse projeto. Então, Jennifer e Gina, agora vocês têm a palavra pelos próximos 10 minutos. Agradeço, Fábio. E eu sou Jennifer Jung, eu e a Jenna Fung trabalhamos para a organização .Asia, que é uma organização sem fins lucrativos, estamos baseados em Hong Kong e somos operadoras para o domínio .Ásia, melhor dizendo, e nós não fazemos parte da infraestrutura crítica da internet, mas, na verdade, da comunidade regional e participamos do fórum, das atividades do Fórum de Governança da Internet. Como o Fábio já mencionou,
Há uma série de programas que nós realizamos, que fomos pioneiros no passado. Um deles foi realizado para comemorar o nosso 10º aniversário do Ponto Ásia, que foi um programa de mobilidade realizado em 2018, em que vislumbramos uma oportunidade de mobilidade para as crianças e jovens da região em termos de empreendedorismo, inovação e 5 anos depois, agora, nós estamos fazendo uma atualização desse programa, mas ficou um pouco difícil, é claro, devido à pandemia, mas também temos foco em outros programas, especialmente quando falamos sobre treinamento e ensinar outros jovens sobre o que vem a ser a governança da internet e criar essa capacitação, passar adiante. Nós também, no .Asia, nós realizamos uma série de projetos, e a minha colega Jane, que está no programa desde o início, na verdade, ela foi uma embaixadora, agora ela passou a ser uma coordenadora do programa, e além dessas atividades continentais, nós também realizamos algumas atividades regionais, juntamente ao ICANN, no nosso centro Ásia-Pacífica, mais especificamente dentro das agências de segurança da internet que trabalham com a rede da Coreia. Na realidade, tem sido um ano muito intenso. Nós temos em Seul uma semana de workshop em que nós debatemos e convidamos uma série de jovens a participarem. Jovens que estão interessados em participar, mas que infelizmente não têm a possibilidade de participar com frequência nesses assuntos voltados à governança da internet. É essa imersão de uma semana em que esses jovens realmente podem se reunir virtualmente, mas acabou sendo um desafio para esses jovens. Eles são nativos digitais, certo? E ficar sentados num espaço por uma semana, falando sobre política, sobre leis, sobre regulamentações, é algo difícil de ser traduzido online. Então, no último ano, no final do ano, nós passamos esse programa de uma semana para um programa de 8 semanas. Foi bem intenso, nossa, 4 horas por semana, e tivemos mentores de todas as organizações que nos apoiam, e daí fizemos, reuniões, entrevistas 1 a 1 com todos os participantes. É muito difícil, replicar esse senso de comunidade e esse senso de criação de rede quando estamos, nos comunicando ou nos relacionando através da tela, através do Zoom. Então, levou um tempo mais longo para os mentores conseguirem criar essa relação 1 a 1 virtualmente. E agora, quando buscamos o envolvimento dos jovens para que eles participem do programa e ter essa retenção por parte dos jovens e conseguir mantê-los dentro deste ecossistema da governança da internet, ainda é um desafio. Eu fico feliz de ouvir o João dizer que realmente eles também entendem esse ponto como um desafio, especialmente na nossa região Ásia-Pacífica. Somos uma região em que metade da população é uma população jovem e depende amplamente do uso da internet. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer antes de eu passar a palavra para a minha colega Jenny é que nós somos responsáveis pela realização do Fórum da Governança da Internet Ásia-Pacífica. Neste fórum, esse fórum vai mudando, não é de um país para outro, mas no ano passado nós conseguimos fazer uma versão híbrida com alguns países participando, mas ainda assim foi difícil, porque nós tivemos que mudar todo, não é, o panorama devido às restrições de viagens, e mesmo os participantes locais tiveram dificuldades de participar, mesmo aquelas regiões mais locais, nas regiões sul dos países asiáticos, ficou difícil para eles viajarem, então a gente desistiu de realizar um programa híbrido ou presencial e passamos para um programa totalmente virtual. Estes programas são valiosos e
são uma oportunidade para esses jovens realmente entenderem melhor as políticas e as questões que envolvem todas as discussões dentro deste cenário. E para tornar este encontro valioso, tanto para os jovens e para para a continuidade da nossa comunidade, foi necessário redesenhar várias partes do nosso programa para garantir o interesse por parte dos jovens, dos estudantes, que todos tiveram aulas online, todos socializam online. Por que eles vão pensar em participar de um outro programa online a respeito de um tópico que eles nunca ouviram falar antes, como é o caso da governança da internet? Bom, com isso eu passo agora a palavra para a minha colega Jen, que vai contar um pouquinho mais a respeito dos nossos programas e a missão que temos no Asia, que é um programa de treinamento para os jovens a respeito da governança da internet e a participação da região Ásia-Pacífico no Fórum do IGF. Então, eu gostaria agora de ouvi-la. Jenny, com você. Obrigada, Jennifer, para cobrir grande parte dos tópicos. Eu vou agora falar alguns detalhes sobre o programa de jovens que a Asia e também a iniciativa NetMission estão cuidando agora. A NetMission Academy é um tipo de universidade online que nós oferecemos treinamento sobre governança da internet para jovens na região da Ásia-Pacífico. Fazemos isso desde 2009. Há 2 anos, quando surgiu a pandemia, foi o primeiro ano em que os jovens ficaram empolgados em relação aos treinamentos ou eventos virtuais. Muitos se inscreveram, se envolveram bastante no primeiro ano, e com a crise global, muitos deles passaram a estar mais cientes das questões da internet. As pessoas ficaram mais preocupadas com a questão de proteção e privacidade dos dados. Era uma oportunidade excelente para nós conseguir ensinar aos jovens o que eles poderiam fazer para que a sua experiência cibernética pudesse ser mais seguro, para que pudessem ajudar, então, pudéssemos ajudar a próxima geração a ter mais conhecimento. Nós oferecemos, então, treinamentos regulares sobre a questão de inclusão digital, governança da internet, falamos bastante sobre sustentabilidade e como a tecnologia da internet afeta o meio ambiente. Tem um treinamento onde nós buscamos cobrir todos os itens básicos e os jovens que passam por esse treinamento voltam para suas comunidades e podem também educar os seus colegas, dividir esse conhecimento, porque realmente a região da Ásia-Pacífico é muito diversa. Temos pessoas de diferentes países que enfrentam questões diferentes também. Eles têm perspectivas diferentes. Então, esperamos que o desenvolvimento da capacidade na região possa ajudar a reduzir essa lacuna que nós temos entre as regiões. Em relação aos eventos regionais que nós oferecemos aos jovens da região da Ásia-Pacífico, nós oferecemos esses treinamentos para vários locais, especialmente nos 2 últimos anos, e reunimos jovens de várias partes do mundo. Isso nos inspira a trabalhar melhor nessa região. Temos diversos programas, inovações, adaptamos às vezes a linguagem para uma certa sessão, oferecemos jogos interativos e também fazemos atividades para que eles criem a governança da internet. Nós acreditamos que para que a internet seja mais segura e inclusiva, os próprios jovens precisam se engajar. Essa é uma das maneiras de se obter isso. Mas nós não esperávamos que a pandemia fosse ser tão longa. Então, agora,
nós não conseguimos mais fazer essa colaboração presencial, mas nós usamos essa oportunidade para ter acesso a todas essas oportunidades educacionais e de colaboração, que nem hoje, nós não precisamos todos viajar para um certo país. Nós podemos estar aqui compartilhando as nossas experiências e o nosso conhecimento, e isso vai ajudar a todos, para que nós possamos entender os nossos pontos fracos e propor melhorias para o futuro. Existem algumas coisas que podem ser melhoradas para o futuro, poderíamos oferecer mais suporte aos jovens para que eles possam participar do processo de governança da internet no longo prazo, porque a gente tem que dar esse suporte não só financeiro. Eu acho que é importante que seja um processo muito inclusivo. Aquilo que estamos enfrentando na questão de governança da internet são questões difíceis. A nossa meta, portanto, não é só ensiná-los e oferecer sessões de treinamento aos jovens. Nós queremos que eles fiquem conosco, que eles atuem de maneira global ou regional. E aproveitando o fato de eu ser coordenadora dessa iniciativa e também sou membro do comitê consultivo no ano que vem, eu espero que os jovens consigam avançar mais por sua própria conta e queremos envolver mais os jovens, não só no nível regional, mas também no nível internacional, para que nós possamos fazer mais pelas comunidades. É isso que nós aprendemos aqui nessa fase da pandemia na nossa região. É um prazer poder compartilhar com todos aqui essa experiência e poder aprender também com vocês. Eu acho que é exatamente entender qual é a situação nas diferentes regiões do mundo. Eu acredito que com todo o nosso trabalho, nosso esforço, nosso poder, nós podemos transformar a internet num ambiente mais seguro e inclusivo para poder atingir as expectativas desejadas. Era o que eu tinha a dizer. Não sei se a Jennifer quer completar alguma coisa, se não, era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado, Jenna e Jennifer, pela sua apresentação. Acho que as duas levantaram uma questão muito interessante, que é a questão da tradução desses debates, porque às vezes eles são muito técnicos, muito difíceis. Como que a gente pode traduzir isso para que haja mais engajamento? O Guilherme Alves, da SaferNet Brasil, que será o nosso último palestrante dessa sessão, desse painel, poderia falar sobre isso. O que podemos aprender no engajamento dos jovens? Might be perceived as very technical or engajamento nesses pontos que talvez sejam considerados mais técnicos, mais difíceis de entender. Como traduzir isso dentro do contexto do Brasil? Na última década, a SaferNet tem trabalhado para promover o uso seguro da internet no país. Você acha, Guilherme, que há diferenças entre o momento que passamos hoje por causa da pandemia, por causa das vulnerabilidades que temos online, especialmente no contexto do Brasil? Tivemos um longo período de educação remota. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Quais foram as mudanças nesse período? E também o que pode ser feito para traduzir isso para as novas gerações. Guilherme? Primeiro, eu gostaria de falar que é muito bom ter a Jenna, a Jennifer, o João, a Sabrina e o Al aqui. É ótimo vê-los todos aqui e poder entender as ações que vocês estão realizando e os projetos que estão implementando nas suas regiões. Então, muito obrigada pelo convite. Agora passarei para português. Bom, eu vou falar um pouquinho da nossa perspectiva, das nossas experiências durante a pandemia com projetos bastante voltados para engajamento de jovens e adolescentes, né? Acho que ao longo desse período de 2 anos nós tivemos muitas mudanças e muitas expectativas de mudanças, muitas dificuldades de poder acompanhar os processos. Então, para a gente, nosso projeto, e eu vou falar especificamente de um projeto que chama Cidadão Digital, que é um projeto que a gente faz na SaferNet com apoio da Meta, do Facebook, nós tivemos que, ao longo do desenho do projeto, desde o seu início, pensar um projeto que fosse adaptável e fosse flexível.
Nós tivemos que fazer muitas mudanças para poder acompanhar as mudanças do ensino remoto, depois do híbrido, do presencial, e estar apto, estar preparado para esses desafios foi super importante. Um ponto que a gente precisa colocar é um caso muito específico, é um caso muito importante no Brasil. Um caso muito importante no Brasil é a questão de conectividade ainda. Nós temos regiões do país com uma conectividade muito baixa, com qualidade de acesso muito baixa, e isso impactou muito fortemente em como os adolescentes poderiam participar de atividades, por exemplo. Então, nós tivemos embaixadores do programa que eram jovens, que foram treinados pela CFNet, passaram por um curso de formação, foram estimulados a pensar criativamente atividades, e esses jovens fizeram atividades depois com os adolescentes, e de uma perspectiva remota. E precisamos, ao longo desses 2 anos, especificamente criar um projeto que fosse adaptável para, se uma escola, por exemplo, não tivesse uma conectividade para fazer uma videochamada como essa que a gente está, nós pudéssemos também levar uma atividade, levar conhecimento, levar orientações da forma que fosse possível. Isso é um desafio, porque a gente tem que estar preparado para diferentes situações que podem acontecer, diferentes, enfim, cenários que nós podemos encontrar. Para a gente, no programa, é muito importante, enquanto atividades, impulsionar metodologias que são ativas, ou seja, engajar os adolescentes, e aí acho que isso ressoa bastante com o que o Pedro falou, com o que o João falou, desculpa, sobre colocar os adolescentes, as crianças, para, de fato, fazer parte das atividades. E essa perspectiva de metodologia ativa, nós, por exemplo, colocamos desde o início da formação dos embaixadores dos jovens. Então, ao longo do processo de formação, o curso que nós tivemos, por exemplo, não foi apenas para passar conhecimento, mas para estimular que os jovens também pudessem pensar, criar conteúdo, se colocar em situações de problema e pudessem se envolver com a construção do projeto, para que lá na frente, depois, enquanto embaixadores, eles e elas pudessem, de fato, estar preparados para diferentes situações que eles pudessem enfrentar e estar preparados também para poder envolver os adolescentes na conversa. Ter essa perspectiva de jovens falando com adolescentes traz um canal de diálogo muito específico, né? Porque às vezes os professores podem achar difícil, às vezes é difícil para os pais, para as famílias, mas quando a gente coloca, né, adolescentes e jovens conversando, a gente tem um canal muito bacana de conversa. Então, utilizar a linguagem que eles utilizam, poder ouvi-los, poder perguntar o que eles sentem, perguntar o que eles querem opinar. Esse canal é importante e deixar ele aberto foi muito essencial para a gente ao longo do programa. Um ponto também que são os ônus e bônus do ensino remoto, né, de a gente estar virtualmente. Acho que, ao longo desses 2 anos, muitos de nós, né, ficamos, de fato, fatigados com as telas, fatigados de estarmos conectados a todo momento, estarmos em muitas reuniões. Isso foi também sensível para os adolescentes, para os estudantes que participaram das nossas atividades. Mas o remoto também traz para a gente algumas facilidades também de comunicação. Então, por exemplo, adolescentes que se sentiam um pouco mais tímidos para poder participar da atividade, poderiam ligar ou não a câmera, ligar ou não o microfone, participar no chat, participar por voz, participar por vídeo, como eles e como elas se sentissem mais confortáveis. E ter essa possibilidade também foi importante para que a gente pudesse, de novo, criar esse ambiente de diálogo, criar esse ambiente de orientação, mas de escuta, em que eles e elas, adolescentes, pudessem participar como eles preferissem. Então, a gente brincava bastante com isso, de às vezes a gente está numa aula remota, por exemplo, e está só ali o palestrante, só o professor falando, mostrando vídeo, mas isso não quer dizer que os alunos não estejam escutando, não estejam refletindo, não estejam participando de alguma forma, mas da maneira que eles se sentem mais confortável e estar tranquilo com relação a isso, aceitar isso também foi importante ao longo do projeto. Um segundo ponto, um outro ponto que eu queria trazer também é da diversidade das pessoas que fazem um projeto. Quando o Brasil é um país muito grande, por exemplo, nós temos muitas e muitas diversidades, e é importante que nos contextos em que a gente faça projetos como esse, nós estejamos muito atentos para essas diversidades. Nós estejamos muito atentos para, por exemplo, ter embaixadores de todo o país, de diferentes contextos, diferentes abordagens, diferentes formações. Nós temos, por exemplo, no programa, embaixadores que são estudantes de direito, estudantes de jornalismo, nós temos estudantes de medicina, nós temos psicólogos, pessoas de diferentes profissões, diferentes interesses, para que a gente possa também criar uma constelação ali de talentos, de interesses que eles possam ter,
e nos seus territórios também possam levar as perspectivas regionais. Então, por exemplo, não fazer um projeto em que a gente levasse uma perspectiva do que é a inclusão digital, ou do que era, enfim, do que era ser um cidadão digital, a partir apenas de uma visão de um lugar apenas, de um grupo de pessoas. Então, poder envolver esses adolescentes, envolver esses jovens para pensar quais são os desafios no seu local, na sua cidade, na sua comunidade. Eles são muito diferentes. A gente fala, a internet é uma rede que conecta todo mundo, mas conecta todo mundo de formas muito diferentes também, né? Então, as perspectivas, o que as pessoas querem fazer, quais são os desafios que elas têm, são muito diferentes. A gente precisa levar isso em consideração para não ter um programa top-down, né? Um programa que a gente está apenas levando uma coisa pronta. Então, aquilo que eu falei do início, de ser adaptável, flexível, foi importante do início ao fim, também para que a gente pudesse acolher essa diversidade. E aí, para encerrar um pouquinho, nós estivemos em contato diretamente com escolas. As escolas são universos, né? Nós temos professores, estudantes, funcionários, e os professores especificamente foram muito desafiados na pandemia, porque foi muito rápido, né? Então, assim, em poucos meses eles tiveram, no caso do Brasil, por exemplo, as atividades que eram remotas, né, aulas remotas, não eram comuns no ensino básico, no ensino de crianças e adolescentes. Então, muitos professores, pela primeira vez, tiveram que ministrar uma aula virtual, pela primeira vez tiveram que fazer uma atividade virtual, e eles tiveram muitas dificuldades. Então, foi importante para a gente também poder apoiar professores nesse processo. Então, apoiar professores em como orientar esses professores, essas professoras, para que depois eles e elas pudessem orientar os seus alunos em questões que envolvem internet e bom uso. Nós temos uma abordagem que é transversal, né? Então, falar de uso seguro de internet, falar de questões que envolvem privacidade, desinformação, não é uma matéria, uma disciplina específica. A gente coloca isso ao longo das disciplinas, em várias atividades, com diferentes abordagens. Então, é importante que todos os professores estejam também se sintam preparados para isso. Então, apoiar, respeitar os professores nesse processo, para nós foi muito importante. Eu acho que projetos que trabalhem com escolas, né, precisam colocar isso como um eixo essencial das suas abordagens, para depois poder falar com os adolescentes. Então, essas são algumas das lições que nós tivemos. Nós tivemos muitos desafios, como eu falei, a gente é desafiador, mas também é muito estimulante a gente poder acompanhar vários desdobramentos, né, do remoto, do híbrido, do presencial. Agora a gente está pensando em outras abordagens que a gente precisa fazer e estimular para poder deixar para as escolas também um legado, para que depois, por exemplo, que o nosso projeto saia da escola, conclua com os adolescentes, que os próprios adolescentes possam, por exemplo, continuar um projeto, possam inventar enfim, ser criativos, inventar um projeto, inventar uma maratona, inventar algo que, de fato, engaje a sua comunidade, engaje a sua escola. Então, isso foi um pouquinho do que a gente aprendeu e foi muito legal também poder ouvir dos demais palestrantes essas perspectivas regionais e é interessante como a gente consegue fazer vários links, né, desafios que são comuns entre nós e a gente está em literalmente, né, continentes diferentes, países diferentes e desafios que são particulares. Acho que isso a gente também aprende com essas lições. É importante ter espaços como esse em que a gente possa colocar, de fato, o que deu certo, o que não deu certo, o que ainda é um desafio, o que nós conseguimos, para que a gente possa avançar em conjunto, né? Ter espaços como esse é muito importante e agradeço de novo o convite. Obrigado, Fábio, e volto para você. Obrigado, Guilherme. Não temos muito tempo, mas acho que dá para fazer uma breve rodada de perguntas, tá? Então, vou passar agora a palavra para o grupo dos jovens, dos embaixadores, que são responsáveis pelo projeto de cidadãos digitais. Eles ficaram aqui em São Paulo nesses últimos 3 dias, reunidos para discutir sobre o assunto. Então, nós temos aqui o Wilson, o Guilherme. Eu vou fazer a primeira pergunta aí para o grupo e depois vamos responder algumas perguntas que foram encaminhadas aqui pelo chat. Wilson, você está aí? Obrigado. Saúdo a todos. E nessa saudação, já justifico que a linguagem será feita em português também por manifestação política de necessidade. O Programa Cidadão Digital surge no Brasil em 2020 e tem que enfrentar justamente os desafios da pandemia.
As juventudes presentes no programa construíram, tanto nos anos de 2020 como 2021, novas alternativas para garantir que uma educação crítica e digital fosse atingida. Mas os desafios não cessaram na adaptação da linguagem das metodologias, já que no Brasil, as assimetrias de acesso e qualidade da internet são gigantescas, como já bem mencionou Guilherme. É preciso, então, pensar não apenas nos grandes centros, mas nas periferias da Amazônia brasileira, onde o acesso à internet é um problema principal, que é, inclusive, evidenciado no documentário de uma das nossas ex-embaixadoras, A Maré tá pras Juventudes, As Multivozes da Exclusão. As juventudes, então, nesse processo, foram excluídas não apenas de direitos básicos como educação, trabalho e profissionalização, mas também excluída do meio digital. As juventudes foram e são os principais inventores de formas para mitigar essas desigualdades. Mas gostaria de saber, a partir das experiências dos debatedores e das debatedoras, quais estratégias vocês consideram efetivas para serem implementadas enquanto políticas digitais que mitiguem as desigualdades vivenciadas em algumas regiões mais excluídas, a exemplo aqui do Brasil, a região amazônica e periferias urbanas. Encerro minha fala citando Charlie Brown Jr., um rapper brasileiro. Eu vejo na TV o que eles falam sobre os jovens. O jovem no Brasil não é levado a sério. Mas nós, juventudes brasileiras, construiremos novas narrativas para garantir que cada criança, adolescente e jovem seja levado a sério e tenha seus direitos humanos garantidos. Obrigado. Muito obrigado, Wilson, e ao grupo todo. Parabéns pela excelente intervenção e pergunta. Eu tenho mais duas perguntas. E duas perguntas ainda voltadas para essa mesma direção política. Então, qual é a escala de projetos como estes? E quais são as políticas que são levadas em consideração para garantir ou melhorar a educação remota? E será que esse tipo de intervenção pode ser incluída na intervenção dessas políticas? Além desses pequenos projetos pilotos, será que é possível realmente ter uma abordagem maior como parte das interações políticas de cada região ou país? Com isso, eu vou propor uma rodada final. Gostaria de ouvir a intervenção de cada um dos palestrantes, já que não temos muito tempo restante. Gostaria que sejam breves nas suas respostas. Então, vamos fazer o oposto agora. Eu gostaria de começar perguntando ao Guilherme e depois a gente segue, né, a direção oposta. Então, Guilherme, rapidinho, 1, 2 minutinhos, o que você tem a dizer? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa pensar na formulação de política que seja de fato representativa. Então nós temos processos de criação de políticas públicas que ainda são muito excludentes das realidades, como o que o Wilson trouxe, mas que cada país também tem as suas realidades de exclusão e de não participação na formulação de políticas. Esse aspecto é importante, então, enfim, entendendo os processos que cada país tem, acho que eu diria primeiro que é pensar a formulação de políticas desde o local para o nacional, ou do local para o global, e não numa perspectiva, de fato, importada ou que não abrange essas diversidades. Acho que um outro ponto importante é a gente entender nessa formulação de políticas que não só as pessoas que são especialistas em formulação de políticas, ou não só os tomadores de decisão, não só parlamentares, enfim, estejam envolvidos nessa formulação, mas que a gente tenha mecanismos, por exemplo, para que jovens participem desses processos, para que educadores participem desses processos, para que cidadãs comuns possam participar. Essas contribuições que vêm da ponta, né, das pessoas ali que estão, às vezes, muito distantes do processo de decisão, do processo decisório de uma política, essas contribuições, elas são extremamente relevantes. E, infelizmente, elas muitas vezes não são consideradas ou muitas vezes são inacessíveis. Então, pensar em mecanismos, isso vale não só para políticas que a gente está falando de conectividade, de internet, mas para qualquer tipo de política pública que pensa em abranger algum tipo de questão social importante, é necessário que a gente pense esses espaços de participação, que sejam espaços
para todas as pessoas, espaços que não sejam burocráticos, espaços que sejam acessíveis e convidativos. Isso eu diria, talvez, como primeiro ponto. Vou dar um outro ponto que acho que é importante, é a gente poder acompanhar, de fato, quais são as tecnologias que estão disponíveis para a gente levar uma conectividade de mais qualidade, por exemplo. Pensar a conectividade de internet há 20 anos é diferente de hoje. Nós temos hoje outras tecnologias, e é comum que a gente ainda acabe acompanhando o processo, por exemplo, de acesso à internet que seja ainda utilizando, por exemplo, tecnologias antigas, tecnologias já defasadas, tecnologias de baixa qualidade, e é importante levar acesso à internet, um acesso mínimo, mas é pensar o acesso de qualidade que possa acompanhar, de fato, que a gente, quais são os, enfim, qual é o contexto de acesso de uso de internet hoje. Então, pensar, por exemplo, uma internet de baixa qualidade, de baixa velocidade, por exemplo, vai impedir que as pessoas possam participar de uma videochamada como a gente está aqui, de uma discussão online. Nós temos especificamente, aí eu vou concluir, nós temos no Brasil, e isso é o caso de outros países também, pessoas que têm acesso à internet apenas pelo celular, com limitações muito, muito estritas de franquias de dados. Então, o que as pessoas conseguem ou não fazer com a internet é extremamente limitado. Elas estão conectadas, mas conectadas a um custo muito alto, que é não poder, de fato, fluir pela rede, poder acessar aplicativos diferentes, poder ver vídeos, poder acessar conteúdos que possam, por exemplo, precisar de mais banda, de mais dados. Então, pensar essas diferenças e pensar esse acesso com qualidade no médio e no longo prazo para todas as pessoas. Essa pergunta foi feita pelo Arthur Santana e pela Adriana, que fizeram essa pergunta sobre como conseguir escalonar o projeto para ter uma maior inclusão no sistema educacional. Agora eu gostaria de perguntar a Jennifer, a Jen, quais são suas contribuições finais? Obrigada, Fábio. Realmente uma pergunta muito importante da perspectiva Ásia-Pacífico. É muito difícil, não é, resumir uma região tão grande como a nossa, já que na nossa região há países que têm realmente recursos enormes, enquanto que há outros países que são deficitários em termos destes mesmos recursos. E durante a pandemia, realmente houve questões políticas, como, por exemplo, Mianmar, Afeganistão, e também houve a paralisação completa da internet nessas regiões. Não apenas, então, uma questão da conectividade foi banida nessas regiões, mas a política que vem de cima para baixo, muitas vezes é difícil de ser levada a cabo. Então, ainda falando sobre o Fórum da Governança da Internet, nós temos estudos que buscam estratégias a serem realizadas na Ásia Central, como, por exemplo, no Afeganistão e Cazaquistão. É muito difícil ter a conectividade que chegue a essas regiões de conflitos. Então, eles criaram materiais educacionais que foram disponibilizados em bibliotecas offline para garantir, pelo menos, a continuidade da educação para essas crianças que estão localizadas nessas regiões mais difíceis. No Vietnã, há falta de dispositivos, e este é um grande problema para as crianças darem continuidade a essa educação online, porque sem o equipamento, sem o dispositivo, não é possível ter acesso à educação, porque não tem laptop, não tem computador, e não dá para continuar a ter a educação online dessa forma. E há uma parceria privada que está ocorrendo com as grandes empresas de tecnologia, além do governo. E também a Austrália está tentando forçar um pouco mais essa questão da tecnologia voltada para o ponto focal através das bibliotecas, em que as bibliotecas pudessem funcionar como esse centro, como esse hub que disponibilizasse serviços para aqueles que não têm a possibilidade de se conectarem de maneira privada. E, além disso, há um outro projeto ainda na Ásia, que é o domínio .kids. É um domínio que busca um ambiente amigável de interação em que
quer incluir as crianças, para que as crianças também possam influenciar nessa tomada de decisão, para que as decisões sejam tomadas também de acordo com as necessidades das crianças dentro deste espaço, as envolvendo para que possa crescer o projeto. A inclusão é tudo, a inclusão dentro dos papéis digitais que cada um desses públicos representam. Bom, a Jennifer já deu uma série de exemplos do que realizamos na nossa região, Ásia-Pacífico, então não vou repetir, mas gostaria só de adicionar alguns exemplos que realizamos de interação dentro do nosso programa de embaixadores e como que eles realizam essas atividades dentro desse programa de embaixadores. Muitas vezes, por razões políticas ou outras, eles não conseguem se conectar ou não conseguem ter conectividade por diferentes razões. Um dos nossos embaixadores é de Myanmar e por uma série de razões, no momento ele não tem acesso, não consegue se conectar, acaba tendo a chance de contato e de conexão super limitada. Então, alguém da nossa comunidade tenta solucionar os problemas que estão ocorrendo lá do outro lado. Então, participação baixa e pouca participação por parte, por exemplo, de jovens da região do Afeganistão ou outras partes do mundo que não conseguem se engajar. Por isso é importante que se não só nós, mas se outras partes do mundo têm o privilégio de ter acesso à conectividade, precisamos fazer algo e não deixar essas outras regiões isoladas, se sentindo sozinhas. É necessário ter um espaço cibernético que seja cada vez mais inclusivo, ou pelo menos termos ciência daquilo que está acontecendo em outras partes do mundo e aquilo que eles estão enfrentando nas suas regiões, para que assim possamos ajudá-los e fazer alguma coisa nesse sentido. É isso que eu tenho a agregar nesse momento e dizer que eu realmente tenho aprendido muito com uma série de jovens embaixadores. É um grande prazer coordenar este programa e aprender com os jovens embaixadores. Obrigada, Gena. Gena, e você, Sabrina e João, qual a sua perspectiva? Agradeço pela pergunta e por realmente trazerem esse assunto à tona, porque nós precisamos não só pensar globalmente, mas também precisamos agir globalmente, e a partir da minha perspectiva, né, que é mais europeia, muitos podem pensar que a conectividade ou acessibilidade a dispositivos não é uma questão aqui na Europa, mas se enganam. Na realidade, o que eu disse na minha apresentação, um dos resultados da consulta que nós realizamos tanto com as crianças quanto com os jovens é que a questão dos dispositivos ainda é uma questão. Há regiões remotas na Europa em que a falta desses dispositivos, não há acessibilidade, não há possibilidade deste grupo de jovens se conectarem. É claro, ter um dispositivo e ter acesso é uma coisa. Uma outra coisa igualmente importante é melhorar o nosso foco na conscientização e na participação das diferentes regiões da Europa, através de atividades que ocorrem em algumas capitais europeias e que acaba limitando o acesso a um grupo prioritário de jovens, deixando vários de fora. Por isso, nós do Safer Network realizamos consultas, indo a regiões remotas, naquelas regiões onde esses excluídos estão. Nós sabemos que muitos centros de Safer Net se beneficiam de algumas oportunidades de férias ou de feriados, onde esses jovens estão passando as férias. Então, a gente tenta estar onde os jovens estão, para conseguir ter esse diálogo. Então, vamos além da capital, saímos também da capital e
Sempre que eu trabalho com os jovens, eu gosto de criar esse painel da juventude para, sabe, possibilitar essa conectividade de jovens de um país europeu com outro, propiciando atividades. Muitas vezes, sei lá, Bruxelas está muito distante de jovens que estão de uma ilha mais remota, sei lá, se estiverem em Malta ou se estiverem em Cyprus. É muito importante, sabe, que essas crianças ou jovens que estão nessas outras áreas sintam-se também parte do todo, dando a eles oportunidade de participarem de maneira mais ativa e também se conectarem com as crianças e com os jovens que têm mais possibilidades, aqueles que vêm das grandes cidades ou da capital. Com relação à participação e conseguir replicar e ter uma ressonância do nosso trabalho, é sempre garantir que, se tivermos esses eventos, quando os eventos não podem ser presenciais, é legal garantir que todos os interessados possam ter a possibilidade de participar. Olha, eu ecoo tudo que já foi dito e adiciono 2 pontos. Quando falamos sobre acesso e qualidade, esse é um problema que não é possível de ser solucionado com uma única estratégia. Nós temos questões aí de acesso, acessibilidade, qualidade, e para tratar desse problema é necessário criar estratégias paralelas para cada um desses espaços de acesso. E eu não tenho nenhuma receita mágica para isto, é claro, na verdade é uma conversa que continua a ocorrer, que envolve uma série de participantes, o setor privado, o setor público. Na realidade, o meu foco está mais voltado para a segunda pergunta, que é como tornar pequenos projetos em projetos de cunho político. E um exemplo seria a ação local, e é isso que eu gosto de trabalhar, porque isso acaba dando uma dica sobre a pergunta que foi levantada. Claro, pequenos projetos são necessários, porque precisamos levar em conta a perspectiva local da internet das coisas. Cada região tem o seu problema, cada comunidade tem as suas questões e há diferentes maneiras de tratar cada um desses problemas, mas isso não quer dizer que não há uma visão comum e compartilhada a respeito da internet. Então, reecoando a visão do espaço da governança da internet e do ecossistema, eu acredito que essa é uma ótima estratégia e uma boa maneira de ir além. Obrigado, João. E agora eu gostaria de ouvir a Ayo. Olha, muito já foi dito até agora. Eu gostaria de enfatizar a importância da participação dos jovens nos fóruns da governança da internet no IGF. Porque a participação dos jovens nos fóruns como esses ajudam na identificação das vozes desses participantes. E como sociedade civil, pode soar como uma abordagem não muito viável, mas não para essa plataforma, porque nós queremos ter um engajamento apropriado nessa fala. Eu compartilhei aí no chat 2 documentos para sua apreciação. Um engajamento como cidadão privado, e que é uma iniciativa da ITU. E quando você se conecta aí à ITU, você vai se engajar com parceiros locais. Para a região da África, a maior parte dos pacientes, dos países africanos, eles trabalham com a disseminação da internet nas escolas para melhorar o engajamento. Essas são iniciativas que nós acreditamos serem viáveis nessa situação. É isso que eu tenho a adicionar.
como comentário final. Muitíssimo obrigado a todos vocês por todos os comentários tão interessantes. Infelizmente, o nosso tempo está encerrado. Agradeço demais pela sua participação e passo a palavra para o Rodrigo para finalizar o evento de hoje. Mais uma vez, muito obrigada. Uau, obrigado, Fábio, pela excelente moderação. Um painel muito, muito rico e, efetivamente, a diversidade e as desigualdades são desafios globais, né? A gente tem desigualdades não apenas no acesso aos equipamentos, que foi muito debatido, mas também desigualdades entre países, desigualdade entre escolas, do ponto de vista de capacidades de aproveitar as tecnologias de maneira responsável, e com novas tecnologias vindo, né, inteligência artificial, internet das coisas, essas desigualdades parecem ganhar escala, seja nas periferias, mas também nos centros das cidades, na própria Europa, como Sabrina trouxe, o que nos faz manter essa agenda durante o ano todo, diariamente, usar as tecnologias digitais para enfrentar as desigualdades antigas e as novas que elas mesmas acabam produzindo. E acho que fomos unânimes em ver como esse processo só pode acontecer de maneira efetiva, envolvendo diretamente as próprias crianças e adolescentes e os jovens, não apenas ouvindo, mas envolvendo-os diretamente na construção de respostas, na avaliação das respostas e no monitoramento dessas ações que todos nós aqui fazemos. Então, muito obrigado, Fábio, e eu queria só rapidamente pedir um intervalo, faremos um intervalo de 5 minutinhos só para a troca do painel, em seguida teremos um painel com alguns anúncios de ações, projetos novos, teremos a doutora Neide Cardoso, do Ministério Público Federal, falando sobre ações importantes do ponto de vista de combate à desinformação no contexto de um ano eleitoral. Teremos também a Miriam, do 7BR, do NIC-BR, falando de materiais importantes de educação e de sensibilização para a produção de segurança digital. E nós, da CFNet, também vamos compartilhar novos projetos que temos feito do ponto de vista do tema bem-estar no contexto digital. Então, 5 minutinhos, voltamos logo em seguida, em 5 minutinhos, para dar continuidade desse último bloco antes do almoço. Até já.